Eu sou Yansan, a senhora dos ventos e das tempestades, a filha do fogo que dança com a água, a guerreira que nunca recuou diante de uma batalha. Hoje abro o véu da eternidade para contar a minha história. Não apenas as batalhas que travei ou os reinos que percorri, mas a força que carrego e o que ela significa para aqueles que me seguem. Venha comigo, porque o vento que guia minha narrativa é o mesmo que impulsiona a vida. É hora de conhecer quem eu sou. Minha origem é tão antiga quanto os ventos que cortam os céus, e tão profunda quanto as águas dos oceanos. Nasci da união de Iemanjá, a mãe das águas salgadas, com Oxalá, o Criador. Mas desde o início, eu sabia que não era uma simples filha. Meu espírito sempre ansiou por movimento, por mudança. Eu não podia ser contida pelas ondas ou pelos raios de luz. Meu lugar era no espaço entre eles, onde o vento dança livremente, indomável, carregando histórias e destinos. Fui chamada de Oiá, um nome que carrego com orgulho, mas minha essência não se limita a ele. Sou o rio que corre, espalha e rasga. O rio Oiá, na Nigéria, é um reflexo do que sou. Ele não segue um único caminho, ele se divide, se transforma, atravessa terras, alimenta vidas e ao mesmo tempo pode ser devastador. Assim sou eu. Desde menina sentia que meu destino não seria traçado por outros. Sempre fui movida pela necessidade de buscar mais sabedoria, mais poder, mais liberdade. Crescer ao lado de minha mãe Iemanjá foi um aprendizado constante. Com ela, aprendi o valor da calma e da profundidade, mas o fogo sempre queimou em meu coração. Meu pai, Oxalá, me ensinou a olhar para o alto, para a criação e buscar algo maior do que eu mesma. Mas para mim, o vento era o único elemento que realmente me entendia. Ele é instável, imprevisível e poderoso. Ele não pede licença, não se submete. É leve quando quer, mas pode se transformar em uma força implacável. E foi isso que me definiu desde cedo. Não aceitar limites. Enquanto minhas irmãs, Oxum e Obá, escolhiam caminhos mais ligados ao lar e à fertilidade, meu espírito me chamava para outros desafios. Eu não queria apenas observar a vida. Eu queria moldá-la, movê-la, fazê-la acontecer. Eu sabia que meu destino não seria apenas de contemplação, mas de ação. E foi essa inquietação que me levou a cruzar reinos, enfrentar desafios e muitas vezes desafiar até mesmo os próprios orixás. Desde jovem, meu desejo por liberdade me guiou. Não suportava estar presa a papéis que não fossem escolhidos por mim. Sempre soube que minha força vinha da minha independência, do meu poder de escolha. Meu destino era traçar meus próprios caminhos, mesmo que isso significasse enfrentar tempestades. Porque para mim, as tempestades nunca foram obstáculos, elas sempre foram parte do que eu sou. Minha relação com os elementos sempre foi intensa. A água representava a calma e a profundidade que às vezes eu buscava, mas o fogo... o fogo! Ele era minha paixão, meu impulso, minha essência. Ainda assim era o vento que me movia. Ele era minha liberdade. Ele não tem forma, mas pode moldar tudo ao seu redor. Ele pode ser um sussurro ou um grito. E assim, ao crescer, descobri que o vento não apenas me acompanhava, mas me obedecia. Ele era meu aliado, meu amigo, minha força. E, assim, a jovem Oiá se tornou Yansan, a senhora dos ventos e das tempestades. Não porque alguém me deu esse título, mas porque eu conquistei meu lugar. Aprendi cedo que a força não é apenas aquilo que usamos para vencer batalhas, mas também aquilo que carregamos dentro de nós, mesmo quando tudo parece desabar. Foi essa força que me transformou na guerreira que sou hoje. Ser Oiá, desde o início, nunca foi apenas sobre nascer com dons. Sempre soube que, para ser mais do que o vento que sopra, eu precisava cruzar fronteiras, explorar o desconhecido e enfrentar desafios. Minha jornada começou quando deixei o conforto do lar de minha mãe Iemanjá. O rio que corre dentro de mim clamava por liberdade. Não havia espaço para dúvidas. Eu precisava descobrir o que havia além. Comecei meu caminho visitando reinos de outros orixás, cada um com seus próprios mistérios, forças e segredos. Minha intenção era aprender. Meu desejo era absorver. E foi assim que, em minha busca, percorri terras onde a sabedoria e o poder eram guardados por aqueles que governavam os elementos. Eu me aproximava com humildade, mas nunca escondendo quem eu era. Uma filha do fogo e do vento, determinada a alcançar meu destino. Meu primeiro encontro foi com Ogum, o senhor dos metais e da guerra. Ogum, com sua força inabalável, era conhecido por sua habilidade de moldar o mundo com as próprias mãos. Ele me recebeu com desconfiança, como faria com qualquer um que ousasse se aproximar de seus domínios. Mas eu não recuei. Mostrei a ele que, assim como o vento, minha determinação não podia ser contida.
Foi com Ogum que aprendi a arte da batalha. Ele me ensinou a lutar, a erguer uma espada e a enfrentar qualquer adversário, seja ele humano ou divino. E mais do que isso, Ogum me ensinou o valor do trabalho, da persistência e da criação. Suas forjas eram como o coração da terra, pulsando com a energia da vida que se transforma. Mas minha jornada não parou por aí. O vento me levou até Xangô, o senhor da justiça, o dono dos raios. Ah, Xangô! Seu poder e sua presença eram imponentes, quase esmagadores. Ele era o fogo em sua forma mais pura, mas também a balança que pesa o certo e o errado. Com ele aprendi que a força não é apenas física. Aprendi que a verdadeira liderança vem do equilíbrio entre o poder e a justiça. E mais do que tudo, aprendi que o fogo do amor e da paixão pode ser tão forte quanto o fogo da guerra. Enquanto percorria esses reinos, eu colecionava fragmentos de sabedoria. Cada encontro me transformava, me tornava mais forte. Mas houve um momento em minha jornada em que me deparei com um desafio que nenhum poder ou paixão poderia superar. Foi quando cruzei o caminho de Obaluaê, o Senhor da Terra, da cura e da morte. Obaluaê é uma força que não se rende, um mistério que ninguém consegue desvendar completamente. Eu que já havia conquistado tanto, me vi diante de um orixá que não cedia a encantos, que não se deixava levar pelo vento. Ele me ensinou uma lição que mudou tudo. Nem toda batalha precisa ser vencida. Algumas simplesmente nos transformam pelo aprendizado. Essas experiências moldaram quem sou hoje. Não foi apenas a força dos ventos ou o calor das tempestades que me fizeram Yansan. Foi a coragem de buscar, de aprender e de enfrentar o desconhecido. E foi isso que me deu o direito de carregar o título de Senhora das Ventanias. Porque assim como o vento, eu me adapto, me movo, mas nunca me detenho. Minha história não se escreve apenas nas batalhas que travei ou nos reinos que percorri. Há um lado em mim que pulsa como o coração de uma tempestade, um fogo que consome e ilumina ao mesmo tempo. A paixão. Sempre fui uma mulher movida pelo desejo de viver intensamente. Amo como o vento, às vezes suave e constante, outras arrebatadora e imprevisível. Minha paixão nunca foi uma fraqueza. Pelo contrário, foi uma força que me levou a conquistar e ser conquistada. Meu primeiro grande amor foi Ogum, o senhor dos metais e da guerra. Nosso encontro foi marcado pela força e pela admiração mútua. Ogum era um orixá focado, determinado, alguém que moldava o mundo ao seu redor com suas próprias mãos. Quando o conheci, vi nele algo que ecoava em mim, a coragem de enfrentar o desconhecido e a capacidade de criar. Juntos, trabalhamos na forja, moldando ferramentas que ajudariam a construir o mundo. Mas embora nosso amor fosse verdadeiro, havia algo em mim que ansiava por mais. Ogum, com sua seriedade, não podia acompanhar o meu espírito inquieto. Foi então que conheci Xangô. Ele era o oposto de Ogum. Enquanto Ogum era constante como o metal em suas mãos, Xangô era o fogo que nunca para de queimar. Seu carisma e sua força eram irresistíveis. Quando nossos caminhos se cruzaram, foi como se uma tempestade tivesse se formado. Não houve hesitação. Eu sabia que Xangô era diferente, e ele viu em mim algo que ninguém mais havia visto, uma parceira à altura de sua força. Nosso amor foi intenso, arrebatador. Mas mais do que isso, foi uma união de espíritos. Ele era o Senhor da Justiça, e eu a Senhora dos Ventos. Juntos éramos imparáveis. Mas minha paixão por Xangô não diminuiu quem eu era. Pelo contrário, com ele eu aprendi a amar sem perder minha liberdade. Ele sabia que eu não era uma mulher que podia ser contida ou controlada. Respeitou isso e, por isso, nossa relação foi uma dança de poder e harmonia. No campo de batalha, lutávamos lado a lado. Nos momentos de calma, encontrávamos conforto um no outro. Xangô foi, sem dúvida, o grande amor da minha eternidade, mas também foi um dos muitos que moldaram a mulher que sou. Houve outros, é claro. Minha essência sempre foi atraída pelo que é intenso e verdadeiro. Mas, para mim, o amor nunca foi apenas sobre desejo. Era uma forma de me conectar com algo maior, de aprender, de crescer. Cada paixão, cada encontro, foi uma chama que me fez brilhar mais forte. E mesmo que algumas dessas histórias tenham terminado, elas nunca desapareceram completamente. Porque cada uma delas deixou marcas, como o vento que atravessa a terra, transformando-a para sempre. O amor para mim nunca foi apenas algo que recebo. Foi sempre algo que dei com intensidade. Quando amo, sou fiel. Não apenas à pessoa, mas ao sentimento, ao momento. E assim como o vento, posso mudar de direção, mas nunca deixo de ser verdadeira ao que sinto. Porque no fundo é isso que me define.
ser livre, ser intensa e nunca esconder quem eu sou. Em minha jornada, descobri que a força não vem apenas da vida, mas também do entendimento da morte. Meu destino sempre foi caminhar entre esses dois mundos, conectando o que é finito ao que é eterno. Essa conexão nasceu do encontro com Obaluaê, o Senhor da Terra, da cura e do silêncio absoluto da morte. Ele é um orixá que poucos compreendem, mas que todos respeitam. E foi com ele que aprendi um dos maiores ensinamentos de minha existência. O que parece o fim, na verdade, é apenas o começo. Quando me aproximei de Obaluaê, não foi com a intenção de desafiá-lo. Diferente dos outros orixás com quem cruzei, ele não se deixou encantar por mim, nem pelo vento que me seguia. Sua força era inabalável, uma rocha que o tempo não desgasta. No entanto, ele viu em mim algo mais profundo, a capacidade de transitar entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Foi ele quem me confiou uma tarefa sagrada, um papel que carrego com honra e devoção. Eu me tornei a condutora das almas, aquela que guia os espíritos que deixam este mundo rumo ao Orun, o céu dos desencarnados. Essa função não é um fardo, mas uma responsabilidade que aceitei de bom grado. Quando uma alma está perdida, presa entre os dois mundos, sou eu quem vai até ela. O vento que movo serve para limpar os caminhos, dissipar as dúvidas e levar esses espíritos à sua próxima morada. Cada vez que conduzo uma alma, sinto a conexão entre a vida e a morte se fortalecendo. Não há medo nesse papel, porque eu sei que, assim como a tempestade que passa, a morte é apenas uma transição. O que realmente importa é o que fazemos enquanto estamos vivos. Minha ligação com a morte também moldou quem eu sou como guerreira. Para enfrentar batalhas, é preciso entender que a vida e a morte caminham lado a lado. Cada batalha que travei, cada momento em que levantei minha espada, foi com a certeza de que o que faço em vida ecoará na eternidade. Essa é a força que carrego. Não é apenas a força do vento ou da tempestade, mas a força de saber que a morte nunca é o fim, apenas uma parte da jornada. Mas essa transformação não foi apenas espiritual. Houve um momento em minha história em que literalmente me transformei para enfrentar desafios que ninguém mais poderia enfrentar. Quando precisei proteger os meus, vesti a pele de um búfalo. Essa metamorfose não foi apenas um símbolo de força, mas uma declaração de que não há limites para o que posso fazer quando o que amo está em jogo. A força do búfalo é algo que ainda carrego comigo, não como um fardo, mas como uma lembrança de que a coragem pode assumir muitas formas. Minha conexão com a morte e minha habilidade de me transformar fizeram de mim uma figura única entre os orixás. Sou a senhora que dança com a vida e guia os que partem. Sou aquela que enfrenta tempestades e emerge mais forte. E, acima de tudo, sou aquela que nunca deixa de aprender com cada passo de sua jornada. Porque no final é isso que nos define. Não o que temos, mas o que somos capazes de nos tornar. Minha essência sempre foi a batalha, mas não apenas aquelas travadas com espadas e escudos. Cada dia é uma luta, cada tempestade um desafio. E como guerreira, nunca recuei. Minha espada, símbolo de minha força, não é usada apenas para proteger, mas também para transformar. Assim como o vento molda montanhas e limpa os céus, eu trago mudança por onde passo. Não luto apenas por mim, mas por aqueles que precisam de força para enfrentar suas próprias tempestades. Eu não sou uma guerreira que ataca sem propósito. Cada batalha que escolho travar tem um significado. Seja para proteger os que amo, seja para garantir que a justiça prevaleça, minhas ações são guiadas por algo maior. Foi com Xangô que aprendi o valor da justiça, e é ao lado dele que muitas vezes trabalho para restaurar o equilíbrio no mundo. Seus trovões anunciam as batalhas, enquanto meus ventos varrem as impurezas do caminho. Juntos, somos uma força que ninguém pode deter. Mas minha luta não é apenas contra inimigos externos. Como rainha dos ventos, também carrego a responsabilidade de trazer clareza e renovação. O vento que controlo é mais do que uma força natural. É uma manifestação de liberdade de movimento. Ele varre o que está estagnado e abre espaço para o novo. Quando danço, o movimento de meu corpo guia os ventos, criando uma energia que renova e transforma. Essa é a minha essência. Nunca parar, nunca aceitar a imobilidade, porque a vida, assim como o vento, precisa estar em constante movimento. Minha ligação com os ventos também reflete quem sou como mulher. Sou rápida como a brisa, mas também intensa como um ciclone.
Minha força está em minha capacidade de adaptar-me, de enfrentar desafios de frente e, acima de tudo, de manter minha liberdade. Não aceito ser presa por ninguém, nem por circunstâncias, nem por expectativas. Minha liberdade é sagrada e é ela que me torna a guerreira que sou. Não nasci para ficar em casa, cuidando do lar. Meu lugar é no mundo, enfrentando o que vier. Sou a mulher que acorda de manhã, beija seus filhos e parte para buscar o sustento. Sou a guerreira que luta pelos seus, mas que também sabe a hora de recuar para cuidar de si mesma. Essa dualidade é o que me define. Força e suavidade, tempestade e calmaria. Os ventos que controlo também me conectam ao tempo. Eles trazem memórias do passado e sopram vislumbres do futuro. Carrego em mim a sabedoria dos ciclos, a certeza de que cada tempestade passa e dá lugar a um novo começo. Como rainha dos ventos, sou a guardiã dessa verdade. Não importa quão forte seja a tempestade, sempre há um momento em que o céu se abre novamente. Por isso sou chamada de Oiá, a que movimenta, a que transforma. Minha espada e meu Eroshin, o abanador feito do rabo de búfalo, são extensões de mim mesma. Eles representam minha capacidade de agir, de mudar, de lutar pelo que acredito. E é por isso que, quando alguém me saúda com Epahei Oiá, sinto a força da minha missão ecoar. Sou a guerreira, a rainha, a senhora dos ventos, e nunca deixarei de lutar por aquilo que acredito. Minha história não termina em mim. Ela se espalha como os ventos que levam sementes para terras distantes. Minha força, minha coragem e minha liberdade são presentes que deixo para aqueles que me seguem, para aqueles que se inspiram em minha jornada. E acima de tudo, minha herança se manifesta em minha maternidade. Sim, sou Oiá, a mãe de 9 filhos. Essa maternidade não foi apenas um presente dos deuses, mas também o reflexo do desejo profundo de criar, de cuidar e de perpetuar a força que carrego. Meu nome Oiá vem do rio que rasga a Nigéria, mas também é uma homenagem à frase Yorubá que me define, mãe de 9 filhos. Esses filhos são parte de mim, tanto quanto o vento que me guia ou a espada que carrego. Eles representam os laços que criei, a vida que gerei e a continuidade de minha força. Cada um deles é uma extensão do meu espírito, uma faísca do fogo que queima em mim. Eles também são reflexo de minha paixão e da intensidade com que vivi e amei. Ser mãe de 9 filhos foi uma bênção que recebi, mas também uma responsabilidade imensa, porque ser mãe, assim como ser guerreira, exige sacrifício. Eu os criei com a mesma determinação que leva às batalhas. Ensinei a cada um deles a importância de lutar, de resistir, de acreditar em si mesmos. Não fui uma mãe que se prendia ao lar. Meu espírito nunca permitiu isso. Mas, mesmo nas minhas andanças, carregava meus filhos no coração, como a base de tudo que sou. Minha herança também vive nas mulheres que enfrentam o mundo com coragem, especialmente aquelas que, como eu, equilibram a força de guerreiras com o amor de mães. Vejo Oiá em cada mulher que luta pelo sustento dos filhos, que se recusa a aceitar menos do que eles merecem. Ser mãe, para mim, nunca foi apenas gerar vida. É também inspirar, proteger, ensinar. E é isso que fiz com meus 9 filhos e continuo fazendo com todos aqueles que me seguem. Minha maternidade, porém, não se limita à carne e ao sangue. Minha essência é cuidar de todos que precisam de proteção e orientação. Quando conduzo as almas perdidas ao Orum, é como se estivesse acolhendo-as em meus braços, guiando-as para um lugar de paz. Isso também é maternidade. Ser a ponte entre o que foi e o que será. Não importa quantos ventos soprem, minha missão como mãe, como guia, como protetora, nunca deixará de ser parte de quem sou. Minha herança não está apenas no poder, mas também no ensinamento. Ensinei que a força não vem apenas da espada ou da batalha, mas da resiliência, da capacidade de se levantar mesmo quando tudo parece perdido. Ensinei que o vento pode ser tanto um aliado quanto um desafio, mas que cabe a nós decidir como enfrentá-lo. E acima de tudo, ensinei que a liberdade é o maior presente que podemos dar a nós mesmos. E isso, meus filhos, é o que deixo para vocês. Carrego o orgulho de ser Oiá, de ser Yansan, de ser mãe de 9 filhos. E quero que todos os que ouvem minha história saibam, a força que está em mim também está em vocês. O vento que me guia é o mesmo que sopra em seus corações. Cada tempestade que enfrentam é uma oportunidade de crescer, de se transformar. Essa é a minha herança. Essa é a mensagem que deixo para o mundo. E assim, meu vento alcançou você. Agora que conhece minha história, peço que deixe que ela sopre mais longe.
Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que precisam de força para enfrentar suas próprias tempestades. Há muito mais para descobrir, muito mais histórias a serem contadas. Venha comigo, porque o vento nunca para, e sempre há novos horizontes a alcançar. Eparrioiá.